Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meus queridos irmãos, ouvintes deste canal. Eu quero desejar a vocês nesse dia de hoje a paz gloriosa do Senhor Jesus. Seja árbitro nos seus corações, seja lá qual for as circunstâncias que você possa estar vivenciando, boas ou não, agradáveis ou desagradáveis, que a paz de Deus, a paz que o Senhor Jesus comprou para você e para mim lá na cruz do Calvário, seja no seu coração, te dando equilíbrio, domínio próprio. Em nome de Jesus, amém? Hoje vamos falar capítulo 14 de 1 Coríntios, onde fala sobre os dons de profecia e de línguas. Vou fazer um esboço, porque esse capítulo 14, ele tem, eu vou falar para vocês, ele é bastante grandinho, ele tem 39 versículos, né? E vamos orar a Deus que tudo que somos, eu e você, somos tudo pela graça de Deus, né? Porque a graça de Deus é conosco, irmãos. Nada, nada, nada nos acontece que não esteja, que não está, aliás, vou dizer assim, oculto aos olhos de Deus. Então, descanse o teu coração em Deus e a paz vai ser árbitro em todas as questões do seu dia hoje. Em nome de Jesus, não só hoje, como todos os dias das nossas vidas. Tem uma promessa gloriosa, meus irmãos, do Senhor Jesus para você e para mim. E eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa gloriosa de Deus. Então, seja lá qual for a circunstância, não se esqueça de que você não está sozinho, não está sozinha. O Senhor está com você, te abençoando, te dando graça, força, sabedoria para você passar por todas elas em nome de Jesus, amém? Vamos fazer um resumo do capítulo 14, onde Paulo, ele contrasta, sabe? Ele compara, né, os dons de línguas e o dom de profecia. Paulo está falando aqui, irmãos, com a igreja de Corinto, mas está falando com a nossa vida também. Nós fazemos parte da igreja de Cristo aqui na Terra. Onde você congrega, você é parte da igreja. Então, ele está falando sobre o dom de profecia. E ele está admoestando o povo para buscar este dom. Ele fala que o amor deve ser o maior dos alvos, mas a profecia também deve ser procurada. E ele fala sobre a vantagem desse dom. Ele fala que fortalece, encoraja, consola os crentes, edifica a igreja inteira. E ele fala aqui que é a escolha pessoal dele para a igreja de Corinto. E é uma maneira mais eficiente de ajudar as outras igrejas também. E Paulo acha que este dom é 2000 vezes mais eficaz que o dom de línguas. E ele faz uma analogia deste dom. Paulo propõe, sabe? No capítulo 7 ao 12, ele propõe 3 analogias que provam a superioridade da profecia sobre o dom de línguas. Aí ele fala na esfera musical, né? Ele fala na esfera militar e ele fala no dia a dia. Falando na esfera musical, ele fala que ninguém reconhece a melodia a menos que cada nota soe claramente. E na esfera militar, ele fala assim, uma que está no o verso 7 fala da esfera musical, o verso 8 fala da esfera militar. Ele fala assim que uma convocação incerta para uma batalha é inútil. E ele fala no dia a dia, que vai do 9 ao 12, versículo 9 ao 12, que fala que uma linguagem obscura, né? Que ninguém entende nada, né? Vamos dizer, quando a pessoa fala em dom de línguas, ela está falando a língua dos anjos. Então, se não houver um intérprete, de nada vale. Não edifica ninguém, né? E edifica a própria pessoa que está falando em línguas, mas
A outros não, porque não entendem nada do que ela está falando. Então ele fala que no dia a dia a linguagem obscura é uma linguagem inútil. E ele admoesta sobre esse dom. Ele fala, né, que somente 2 ou 3 pessoas devem profetizar num culto e que os outros que estão ao redor no culto devem avaliar o que está sendo dito. Se uma pessoa está profetizando e a outra recebe uma revelação divina, a primeira pessoa deve permitir que a segunda fale, né? E ele fala que os que profetizam devem permanecer no controle do seu espírito para aguardar a sua vez de falar. Ele fala sobre o dom de línguas, os motivos para esse dom, com relação aos crentes. Ele fala assim que o orador profere, a pessoa, né, se profere mistérios a Deus que são desconhecidos aos homens. E ele fala que o orador edifica-se, a pessoa, né? O orador é a própria pessoa que está falando em línguas. Ele edifica-se a si mesmo. E ele fala que, com relação às pessoas que vão aos cultos e elas não são crentes, ele faz uma citação de Isaías, em que o profeta ele alerta que Deus permitiria que nações de fala estrangeiras, ele coloca assim, olha, a Síria, Babilônia e outras mais, punissem o seu povo pecador, né? Isso está em Isaías 28, no verso 11 e 12. E o propósito do dom de língua é, então, um sinal de juízo para o Israel incrédulo naquela época. E ele fala, ele alerta contra o exercício do dom de línguas pela igreja inteira, para que uma pessoa que não é salva, que entra na igreja pela primeira vez, ao entrar na igreja, ela vai achar, ela vai concluir, né, que todos estão loucos, porque um não entende o outro, e muito menos a pessoa que não é crente, né? Então, ele fala que, para nós, do versículo 24 e 25, que o dom de profecia está sendo exercido, e aí, se o não salvo entrar na igreja, ele pode ser convencido a aceitar Jesus Cristo. E ele fala sobre as regras para esse dom, o dom de línguas. Ele fala que os que falam em línguas devem orar para que o que está sendo dito possa ser corretamente interpretado. O que ora e canta em seu espírito deve fazer o mesmo com a sua mente. E que não mais que 2 ou 3 pessoas devam falar em línguas no mesmo culto. E elas devem falar uma de cada vez, com ordem, com decência, né, para não virar aquela bagunça, aquela confusão. E ele fala assim, alguém deve estar presente para interpretar. Ele assim, ensinando a igreja, né? Porque se não tiver alguém para interpretar aquelas línguas, caso contrário, essas pessoas devem permanecer caladas. E aí ele dá diretrizes, dá direção para ambos os dons, tanto para o de línguas como o de profecia. E ele faz 5 conclusões, né, que vai englobar esses 2 dons. Ele fala assim, o versículo 20, ele fala assim, do capítulo 14, sejam tão inocentes quanto crianças e tão inteligentes quanto adultos no exercício de seus dons. Usem esses dons e todos os demais solenemente para a edificação dos outros. Estejam desejosos por profetizar e não proíbam as línguas. Façam tudo de forma correta e adequada. Obedeçam ao que Paulo escreveu, pois essas são as ordens de Deus, que ele fala no verso 36 e 38. Então, nós vamos ver aqui tudo isso que eu falei rapidamente aqui. É sobre os dons de língua e os dons de profecia, né? E nós vemos logo no início do capítulo, que eu vou ler para vocês, fala assim, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus.
De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Nós vemos a importância, então, desse dom, né? O dom da profecia, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Ela vai nos ajudar, irmãos, a entender a profecia e o ministério profético, né? E a profecia, dentro desse capítulo, Paulo deixa bem claro que precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E uma palavra profética pessoal, né? Ela deve confirmar algo que já estava no meu coração. E é muito bom quando isso acontece, porque você sabe que a pessoa que lhe entregou aquela palavra, aquela profecia, não sabia nada sobre o que Deus já havia dito a você. Mas também, se alguém lhe disser algo contrário, receba a profecia, ore sobre aquela palavra e aguarde em Deus, porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, não é verdade? O próprio Isaías fala isso. Então, se a profecia não testificar em seu coração, não se preocupe. Há muitas pessoas, irmãos, na igreja, bem intencionadas, né? Muitas vezes até pensa que ouviu Deus falar algo para aquela outra pessoa, mas isso talvez não aconteceu. Se alguém profetizar para você alguma coisa que não esteja no seu coração, eu vou falar para vocês como eu entendo, como eu ajo, né, e reajo. Eu vou sugerir que você guarde essa palavra e ore a respeito da palavra que você recebeu, que talvez até contradiga ao que você está na sua mente, no seu coração, mas espere no Senhor. Porque toda palavra revelada pessoalmente, a você e a mim, se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai se cumprir. Então, se uma palavra profética vem realmente de Deus, irmãos, ela vai fazer com que essa profecia aconteça no tempo de Deus. Aguarde, espere, para ver se Deus vai fazer acontecer. E Deus vai falar com você de outras maneiras para confirmar essa palavra, que realmente veio de Deus, amém? Descanse teu coração. E se como crentes nós somos tementes a Deus, né? As pessoas também de oração que profetizam para você também são tementes a Deus. A palavra de Deus diz o texto de Isaías que não volta vazia, mas que vai prosperar para o fim, que nós estamos liberando a palavra. Então você fique atento à palavra. Mas também eu quero lembrá-lo que uma das armas poderosas, né, que nós não podemos subestimar a força do maligno, é querer falar para você que aquilo foi eu vou usar uma expressão bem chula aqui, que aquilo foi uma profetada. O nosso adversário, ele sempre está à espreita, né, para querer contradizer tudo aquilo que Deus coloca nos nossos corações. E lembre-se que, se foi dito através do dom de profecia, Deus vai ajudá-lo a permanecer firme na fé. E quando o nosso adversário guerrear contra a palavra, contra o seu chamado ou propósito, e se a profecia vier realmente de Deus, o inimigo certamente vai tentar fazer com que você desacredite da verdade. Mas você vai continuar firmado na fé, porque sabe, amados, que o Senhor sempre fala algo aos nossos corações a nosso respeito. Então receba, guarde a palavra, ore e espere em Deus. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Não deixe de ler capítulo 14 de Coríntios, né? Que fala sobre os dons de profecia e de línguas. É muito importante que você leia e guarde no seu coração esses textos, esses temas e tudo que eu resumi aqui para vocês. Mas é bom que você leia, porque
é muito importante nós conhecermos, irmãos, a palavra de Deus. Amém? Fique com a palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente. E agradeça a Deus. Agradeça. Porque Deus, pela sua graça, irmãos, tem estado conosco, tem estado comigo, tem estado com você, nos preservando, nos guardando, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia.